para mim participar desse evento. Agradeço mais uma vez a curadora Daniele pela oportunidade e vou falar aqui sobre Glaziu, um personagem um pouco esquecido e fundamental para que Brasília esteja exatamente onde está. Auguste Glaziu, o inventor das águas. Entre as ilustres personalidades que deixaram testemunhos sobre o antigo território de Goiás, onde hoje se localiza Brasília, destaca-se o botânico Auguste François-Marie Glaziu, que, a partir do seu profundo conhecimento técnico e perspicaz senso de observação, foi peça fundamental para a radical transformação da paisagem da região do centro-oeste do Brasil. Glaziu despertou para a botânica por meio do ofício de seu pai, agricultor, e em função do convívio com um velho agrimensor de sua cidade natal. Ele nasceu em Lannion, na Bretanha francesa. Ele iniciou sua aprendizagem em jardinagem e horticultura com o pai, e, ao completar 16 anos, deixou sua cidade natal e partiu para uma longa viagem para a França. Sempre que possível, participava de cursos gratuitos oferecidos pelas sociedades botânicas locais, como do Museu de História Natural de Paris. De maneira complementar, Glaziu tomou gosto pela literatura de viagens, especialmente pelas publicações de grandes cientistas, na esteira dos naturalistas europeus do século XIX. O paisagista, possivelmente, adotou o nome Auguste em homenagem a Auguste de Saint-Hilaire. Anos mais tarde, o próprio Glaziu declarou sua admiração pelo conterrâneo. Abre aspas. Antes da minha estadia de 35 anos no Brasil, durante a qual juntei uma abundante coleção botânica, vários viajantes tinham recolhido plantas nas mesmas regiões. Continuei a obra de Martius, Riedel, Gardner e vários outros sábios. Auguste de Saint-Hilaire, principalmente, foi o meu mestre. Os seus livros de viagem me acompanharam por todas as partes, e somente anos depois encontrei o interior desse belo país. Fecha aspas. Glaziu chega ao Brasil em 1858, com 30 anos, já casado e pai de um filho. Chegou como simples imigrante e com recursos quase insignificantes, de maneira que seu começo foi muito penoso. Teve, durante algum tempo, de viver na aventura, exercendo diferentes ofícios, até mesmo o de amolador, pelas províncias brasileiras. Entre habilidades e competências, Glaziu oferecia um domínio sobre o manejo da flora e uma capacidade de desenhar jardins privados ou públicos. Ainda quando, na capital francesa, havia testemunhado a execução dos primeiros projetos de renovação urbana, pelo prefeito Haussmann. A vivência com jardins urbanos e sua formação prática em botânica garantiram a Glaziu sua projeção no Brasil. Em 1860, Glaziu trabalhou no projeto de remodelação do Passeio Público do Rio de Janeiro, obra pioneira originalmente projetada no século XVIII pelo mestre Valentim, um dos principais artistas do Brasil colonial. Foi quando Glaziu adotou a estética do pitoresco, aplicado no Brasil em escala urbana, provavelmente pela primeira vez. Para os especialistas, o jardinismo brasileiro da segunda metade do século XIX teve origem inglesa, mas, antes de chegar ao Rio de Janeiro, foi filtrado na França pelas mãos de Glaziu. O paisagista desenvolveu o Parque da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde estava localizado o Palácio de São Cristóvão, residência oficial do imperador. A execução desse parque demonstrou a alta competência do artista francês, que teve a preocupação
de representar os espécimes da flora brasileira, agrupando-os de acordo com a zona climática a que pertenciam. O sucesso obtido com os jardins realizados garantiram uma maior aproximação com Dom Pedro II, e cargos como de diretor privativo dos Jardins Imperiais da Quinta de Boa Vista e de Petrópolis, e de diretor-geral das Matas e Jardins da Casa Imperial. Glasiou também colaborou com o administrador da Floresta da Tijuca. Sob a coordenação do paisagista francês, a Floresta da Tijuca foi transformada em um belo parque, repleto de recantos e áreas de lazer, valorizando seus acidentes naturais, como as grutas, cascatas e caminhos sinuosos. Glasiou conhecia perfeitamente a floresta, já que nela arborizava regularmente. Para Maria Anita Souto, ex-secretária de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a base da arte de Glasiou era feita de terra, areia, cimento, pedra, água e plantas. Estas, usadas como esculturas vivas, eram um elemento fundamental na composição da paisagem, onde surgiam colinas, vales, lagos e ilhas. Abre aspas. Jardim de prazeres. Seu jardim paisagístico, mar de sensações desvendadas que se intercalam, surpreendente nos diversos percursos, múltiplas escalas, matematicamente construídos em um falso displicente arranjo, onde os elementos, ergométricos e humanizados, aparentemente simples ornamentos, todos têm função prática. Nada é excessivo, ainda que exuberante. Fecha aspas. Roberto Buller Marx, artista brasileiro que alcançou renome internacional como um dos principais paisagistas do século XX, expressou em várias oportunidades a importância da ação inaugurada pelo mestre francês. Na década de 60, ao tempo em que nascia Brasília, ao palestrar sobre a história da botânica e da horticultura, Buller Marx ressaltou, abre aspas, no Segundo Império, situa-se um novo período com Glasiou, cuja presença se faz sentir até hoje por meio dos trabalhos que deixou, em que associou plantas importadas dos grandes cultivadores europeus e plantas da flora nativa. A Alameda das Sapucaias, na Quinta da Boa Vista, pela sua beleza intrínseca e capacidade de persistência no tempo, mereceu a admiração de sucessivas gerações. Glasiou é considerado, sem favor, autor da mais importante obra paisagística do nosso país. Palavras de Buller Marx. Glasiou e a Exposição Universal de Paris em 1889. A Exposição Universal de Paris, em 89, comemorou o centenário da Revolução Francesa e se traduzia no tripé República, Ciência e Técnica. O evento, que durante 6 meses recebeu mais de 30 milhões de visitantes, preparou-se para apresentar ao mundo o desenvolvimento científico e técnico francês, inaugurando especialmente a Torre Eiffel. O Império do Brasil foi a única monarquia a participar da República, da festa da República. Perdão. Glasiou participou tanto na preparatória do Brasil como no evento definitivo. Ele era membro da comissão organizadora e um dos idealizadores do que seria apresentado aos viajantes. Ele também aparece no catálogo oficial da Exposição de Paris, como botânico do grupo de horticultura, classe de flores e plantas ornamentais. O fato é que Glasiou foi incentivador, comissionário, botânico, organizador do catálogo, paisagista e entusiasta da participação do Império na grande festa francesa. Ele foi o curador da mostra de plantas nativas expostas no pavilhão brasileiro, causando grande curiosidade e admiração pelo grupo de espécies amazônicas, que eram vistas pelos visitantes como um cenário exótico.
Glasiou, desejando conhecer os vários aspectos da natureza brasileira em dias de folga, notadamente aos domingos e feriados, empreendeu excursões na província do Rio de Janeiro e Minas, recolhendo espécimes das floras nessas regiões, e as enviou para os jardins europeus. Além de importante paisagista, ele foi um exímio herborizador e sua paixão o levou a explorar centenas de lugares, frequentando, por isso, ambientes muitas vezes hostis. Ele coletou e classificou nada menos do que 12.000 espécimes, a maioria com suas próprias mãos, e contribuiu significativamente para o estudo da botânica, como um destemido naturalista que buscou em nossas matas, montanhas, restingas e cerrados os espécimes mais desconhecidos, interessantes e ornamentais, material que enviou para a Europa, e diversas espécies receberam o seu nome. O Museu Nacional da História Natural de Paris guarda muitas cartas dos botânicos mais conceituados do século XIX, em que manifestam por Glasiou consideração e apreço. Eram seus correspondentes em Berlim, Londres, São Petersburgo, Bruxelas, Copenhague, e recebiam regularmente suas remessas de plantas, com as quais enriqueciam os herbários locais. Nos relatórios do Ministério da Agricultura, também é possível identificar documentação comprobatória do intenso relacionamento de Glasiou com jardins botânicos europeus. Ele foi responsável por 1/4 das plantas que hoje constituem as nossas ricas coleções da flora brasileira no Museu Nacional de História Natural de Paris. O próprio Glasiou informou que distribuiu generosamente suas exicatas entre os principais herbários da Europa e da América do Sul. Essa ampla distribuição contribuiu para estabelecer suas determinações e foram divulgadas em muitas publicações da época, além do espaço naturalmente muito importante que ocupam na obra magistral de von Martius, a Flora Brasiliensis. A sua intervenção junto ao imperador Dom Pedro II foi crucial para o financiamento do grande projeto da Flora Brasiliense, iniciado por von Martius e que só foi concluído 1 ano após a morte de Glasiou. Em 1867, para a continuação da Flora Brasiliense, von Martius não tinha nada além de ínfimos recursos e escrevia, então, a Glasiou cartas absolutamente desesperadoras sobre a obra gigantesca que ele tinha empreendido e que podia ali finalizar. Glasiou, por sua vez, demonstrava seu compromisso para assegurar a conclusão da Flora Brasiliense, e ele, então, solicitava recursos junto a Dom Pedro II, no que era atendido. Em contrapartida, von Martius envia uma carta para Glasiou, onde reconhece o botânico como importantíssimo para o trabalho que ele fazia. E ele, então, diz, abre aspas, é com sumo gosto que anuncio a Vossa Excelência que a Imperial Academia Alemã tem nomeado o senhor como doutor em filosofia, pelos serviços eminentes que tem prestado e continua a emprestar à botânica sobre seus estudos de vegetação no Brasil. O texto, publicado pela revista do Museu Nacional, diz em seu último parágrafo: nomeamos-te solenemente doutor em filosofia e proclamamos essa dignidade conferida pela Academia Imperial Alemã. O reconhecimento científico e acadêmico de Glasiou foi acompanhado por uma série de publicações de sua autoria. Ele chegou no Brasil como tanoeiro, era assim que ele se classificava, um construtor de barris, e conseguiu chegar a doutor em filosofia pelos trabalhos de botânica expressivos e maravilhosos que ele realizou durante os seus 35 anos aqui.
A participação de Glasiu na Comissão Cruz. Agora começamos a chegar em Brasília. No final do século XIX, por determinação do governo do Brasil e sob a chefia do diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, Luiz Cruz, foram realizadas 2 expedições ao Planalto Central. A primeira, em 1892 a 1893, denominada Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, com a missão de explorar o Planalto Central. E nesse território, demarcar a área reservada para o futuro Distrito Federal. A segunda Comissão de Estudos da nova capital da União, de 1894 a 1895, utilizando-se da zona demarcada pela primeira comissão, deveria fixar o local destinado à capital federal. Para a correta fixação geográfica do local, o Ministério de Viação e Obras aprovou as instruções que deveriam guiar os trabalhos dessa comissão de estudo, que estabeleceram como necessário o conhecimento dos fatores climatológicos locais, o levantamento topográfico, o reconhecimento das vias férreas, o estudo da interligação com a rede telegráfica e define como principais pontos a serem considerados a salubridade do clima, a qualidade das águas, a topografia e natureza do terreno. Com o encerramento dos trabalhos de campo em 95, não conseguindo verba necessária para organizar o relatório final, Luiz Cruz decide apresentar um relatório parcial. E eles são especialmente importantes no sentido histórico e pelos estudos científicos produzidos. Trata-se da primeira descrição particularizada do sítio da nova capital. A operacionalização dos trabalhos da Comissão de Estudos seguiu a mesma metodologia da primeira comissão, com a criação de grupos de trabalho com tarefas bem específicas. Foram instituídas 5 turmas, cujos chefes haviam participado da comissão anterior, e, além da competência técnica comprovada, conheciam bem o Planalto Central. Os 5 chefes de turma eram engenheiros, 4 deles com formação militar. Glasiu era o único botânico e pisava pela primeira vez nessa região. Para a escolha do local exato para a futura capital federal, Cruz defendeu que, sob o ponto de vista da qualidade, abundância de água, natureza e topografia, é provável que a escolha se fixe definitivamente na região entre os rios Gama e Torto, inserida no território de Goiás. Para patrocinar com segurança o local já demarcado pela primeira comissão, Cruz se sustentou, além dos seus próprios estudos e impressões, nas anotações e no relatório de Glasiu, cujo parecer ele reputava valiosíssimo. Em 1893, o Glasiu assumiu a função de diretor dos Jardins Públicos e Arborização e Florestas do Rio de Janeiro, desenvolvendo o inventário das espécies vegetais existentes na cidade. Tal atividade foi, em parte, eclipsada em função dos trabalhos por ele realizados na Comissão de Estudos. Ele se desligou dessa função e assumiu, então, a missão que a Comissão Cruz passava para ele. Durante a realização dos estudos em loco, para maior aproveitamento dos trabalhos, sob o ponto de vista econômico e técnico, Cruz resolveu mandar acompanhar todo o pessoal em um ponto central da região demarcada, em torno do qual pudessem desenvolver os trabalhos. O botânico francês viveu nesse acampamento da comissão e se impressionou profundamente com a paisagem. Abre aspas. Enfim, de jornada em jornada, estudando tudo,
qualidade do solo, vantagem das águas, clima, caráter do conjunto da paisagem, cheguei a um vastíssimo vale banhado pelos rios Torto, Gama, Vicente Pires, Riacho Fundo, Bananal e outros. Impressionou-me profundamente a calma severa e majestosa desse vale. Talvez, movido pelo mesmo sentimento, Dr. Cruz mandou estabelecer ali o acampamento geral, ao que depois, quase que diariamente, percorri, herborizando lá e cá, ora uma parte, ora outra, deste calmo território, e dessas excursões voltava sempre encantado, 100 vezes a repetir, quase sempre a pé, para a facilidade das observações, em todos os sentidos e sem a menor fadiga. Tão benéfica é aí a amenidade da atmosfera. Glasiou identificou neste local a existência de um antigo lago e enfatizou a importância de restituí-lo ao seu leito natural. Previu o cunho de aformoseamento que essas belas águas correntes haviam de dar à nova capital, despertando certamente a admiração de todas as nações. Abre aspas, entre dois grandes chapadões, conhecidos na localidade pelo nome Gama e Parnauá, existe imensa planície, em parte sujeita a ser coberta pelas águas na estação chuvosa. Outrora era um lago, devido à junção de diferentes cursos d'água, formando o rio Parnauá. É fácil compreender que, fechando essa brecha com uma obra de arte, forçosamente, a água tornará ao seu lugar primitivo e formará um lago navegável em todos os sentidos. A construção da barragem, no local sugerido por Glasiou, se iniciou em 1957. Sua inauguração ocorreu no dia 12 de setembro de 1959, dia do aniversário de Juscelino Kubitschek, então presidente do Brasil, e atingiu a famosa cota 1000, 8 meses depois. O lago nasceu, ou renasceu, antes da inauguração de Brasília. A competência técnica dos resultados alcançados pela comissão foi confirmado incontestavelmente 60 anos depois, quando outra comissão, agora presidida pelo Marechal José Pessoa, que também estudava o mesmo tema e tinha diante de si a proposta de 5 lugares para a construção da nova capital, fixou o local destinado a Brasília no Sítio Castanho, a sudeste da cidade de Planaltina. O Sítio Castanho incluía exatamente a região compreendida entre os rios Gama e Torto, área louvada por Glasiou em 1894. Antes mesmo do término do trabalho da segunda comissão, em missiva Luiz Cruz, diz Glasiou, abre aspas, quanto à minha opinião, formada desde já, é com a mais franca convicção que vos declaro que a perfeita salubridade dessa vasta planície, que não conheço no Brasil Central lugar algum que se lhe possa comparar em bondade. Ao terminar essa resumida apreciação, não posso deixar de externar-vos quanto é para desejar a possibilidade de que algum estadista venha aqui ajuizar o que nós vemos juntos e das vantagens que o progresso industrial e social do país oferece ao Planalto Central. Fecha aspas. Nos últimos anos, antes de se aposentar, Glasiou, como destacado membro da Comissão Cruz, fez uma grande excursão botânica e ele andou, em média, 5.000 quilômetros. Como resultado, ele nos legou 2 documentos específicos. O resumo numérico das espécies de plantas, em que ele apresentou as espécies pertencentes às plantas colhidas no Planalto Central e que davam uma ideia da riqueza floral e admirável dessa região.
A planície, propriamente dita, oferece poucos vegetais, diz ele, de formas excêntricas, porém, em compensação, tudo ali é gracioso e variado. Na notícia sobre botânica aplicada, Glasziou discorreu sobre a grande variedade das espécies de frutas silvestres, a utilidade das florestas, cujas árvores podem vir a fornecer para a indústria madeiras de lei, gomas, resina, fibra, teixo, cortiças, e a importância também das plantas medicinais eficazes para as diferentes enfermidades do homem. Ele falava dos numerosos cursos d'água, das águas piscosas, das fontes de água viva e pura. Enfatizou que a criação de parques e jardins públicos era facílima no Planalto. Tão rica é a zona de plantas ornamentais, por toda parte prestam-se os terrenos para essa espécie de estabelecimentos. Nada escapava ao olhar atento do botânico, que também se preocupava com a conservação dos bosques e das matas. Abre aspas, que seria do novo Distrito Federal de Goiás se desde já o Estado não cuidasse dele mais seriamente, promulgando leis severas, tendo por fim a perpétua conservação de suas florestas? Sem essa medida, secariam fontes, decresceria a fertilidade da terra e o país viria a sofrer com as consequências. Brasília, patrimônio mundial há 37 anos. A concepção urbana de Brasília resultou na titulação da cidade como patrimônio cultural da humanidade. Mas, mais do que isso, o Distrito Federal é patrimônio mundial 2 vezes, cultural e ecológico. O Plano Piloto de Brasília foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1897 e, em 1994, novamente pela Unesco, o Distrito Federal foi reconhecido como reserva da biosfera do Cerrado. Existe uma profunda interligação entre esses dois patrimônios, o que enfatiza a importância do enfrentamento do desafio de conciliar desenvolvimento e conservação em uma perspectiva de sustentabilidade. O sucesso depende, em grande medida, de políticas territoriais integradas para as áreas urbanas e rurais que reduzam a pressão sobre os patrimônios construído e natural. A Unesco inscreveu Brasília na lista de patrimônio mundial com os seguintes critérios de inclusão: representar uma obra artística única, uma obra-prima do gênio criativo humano, e ser um exemplar marcante do tipo de construção do conjunto arquitetônico, um ilustre estágio significativo da história da humanidade. Por outro lado, muitos foram os motivos que levaram à criação da Reserva da Biosfera do Cerrado, pela riqueza singular da sua biodiversidade, por ser um dos biomas mais ameaçados, pela ausência de zoneamentos ambientais adequados, por abrigar nascentes dos rios brasileiros que abastecem as bacias do Amazonas, São Francisco e Prata. Essa região é o divórcio aquário do Brasil, um fenômeno geográfico e hidrográfico excepcional. A Reserva da Biosfera nasceu dentro do programa O Homem e a Biosfera. O princípio que rege esse programa considera que não se pode proteger o meio ambiente sem primeiro resolver os problemas do homem. O homem é a parte integrante da vida na Terra e, portanto, é imprescindível melhorar o seu relacionamento com o meio ambiente. Glasziou, o inventor das águas. Em maio de 1897, recém-aposentado, retornou à França, onde pregou o seu tempo a elaborar o catálogo geral de seu herbário. Faleceu em 30 de março de 1906, aos 77 anos, e, a seu pedido, foi sepultado repousando sob um travesseiro recheado de plantas brasileiras. Apesar da origem humilde, ao longo de décadas de trabalho no Brasil,
Glasiou tornou-se um admirável paisagista e coletor de plantas, tanto pela quantidade quanto pela qualidade, e se relacionou com muita desenvoltura com os mais importantes naturalistas do século XIX. Glasiou teve o seu talento reconhecido ainda em vida e nos deixou um legado perene. A implantação urbana da cidade de Brasília abraçou o lago que ele tão poeticamente descreveu. Brasília está implantada no local exato em que esse visionário paisagista apontou. Brasília é a materialização dos sonhos e projetos partilhados por muitas gerações de brasileiros. Segundo Lúcio Costa, autor do projeto vencedor do concurso do Plano Piloto da nova capital, Brasília já é histórica de nascença e demanda atenção e mobilização da comunidade para sua continuidade como herança cultural de dimensão universal. Hoje, não há como imaginar a existência de Brasília sem o Lago Paranoá, que deve certamente sua existência à iluminação desse notável paisagista francês. Viva Auguste Glasiou, o inventor das águas e do nosso Lago Paranoá. Muito obrigada.